Uma diversificada amostra de gramíneas forrageiras foi implantada no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí. O campo vitrine na UFP tem mais de 30 opções de pastagens que podem fazer a diferença na pecuária. Uma vitrine viva com mais de 30 espécies de forrageiras. Capins para diferentes finalidades, adaptados a diversos climas e solos. Das braquiárias aos pânicos. A exposição das gramíneas foi implantada no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Piauí. O professor Daniel Araújo, do Departamento de Zootecnia aqui da Universidade Federal do Piauí, foi o coordenador da introdução dessa verdadeira vitrine viva de forragens. São gramíneas e leguminosas, mais de 30 espécies, e com um objetivo nobre: oferecer ao pecuarista, ao produtor rural, a opção de forrageira mais adequada ao ambiente em que mantém o seu plantel. Agora, como começar? Como escolher a forragem ideal para o gado, para o caprino, para o ovino? Essa é a dúvida que nós vamos esclarecer a partir de agora. Elivaldo, são mais de 30 espécies cultivares de gramíneas e leguminosas aqui no Departamento de Zootecnia. Na verdade, aqui é o setor de forragicultura do Departamento de Zootecnia, que é utilizado para as aulas práticas, dos cursos de graduação de zootecnia, veterinária, agronomia, os professores do departamento, com o objetivo também principal de divulgar o que nós temos de espécies forrageiras para os produtores aqui do estado do Piauí. Aqui há braquiárias, mombaça, curumim, o andropógon, porque essa variedade que foi cultivada aqui na forma de vitrine viva. A gente precisa, Elivaldo, conhecer todas essas espécies e as adaptações dessas espécies aqui no estado do Piauí. Porque nem toda gramínea ou leguminosa ela pode se adaptar em certas propriedades. Então eu sempre digo ao produtor, não existe aquele melhor capim, existe aquele mais adaptado às condições do meio dele, do nível tecnológico dele, e do objetivo que ele quer alcançar na sua propriedade. Um capim pode ser recomendado para o gado, cavalo, caprino e ovino? São poucas gramíneas que têm essa capacidade de ser de ampla utilização para várias espécies. Então existem algumas limitações. Existem espécies de gramíneas e leguminosas que podem ser utilizadas por vários animais, mas também existem algumas limitações. Exemplo, as braquiárias. As braquiárias elas não são indicadas para cavalo. Os pânicos também não são indicados para cavalo. As gramas que são mais indicadas para cavalo. Pensando em caprino e ovino, nós podemos trabalhar os pânicos, que são chamados megatíceos, as braquiárias, que hoje nós chamamos de uroclose, vai depender muito do manejo. Então, quando a gente o produtor pergunta, eu posso trabalhar o marandu para caprino, para ovino? Posso. Vai depender do manejo dele, da altura de pastejo, da idade do animal. Agora, existem algumas cultivares e espécies limitantes para os animais. E o capim da moda, aquele que todo mundo recomenda, pode ser o recomendado de forma genérica? De maneira nenhuma, Elivaldo. Até a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de capim da moda. Existe o que nós chamamos de escada da ilusão. Essa escada da ilusão é exatamente onde começam a plantar capins exigentes em fertilidade, não cuidam no solo, não fazem o controle de plantas daninhas e o solo começa o processo de degradação. Aí eles vão substituindo por gramíneas menos exigentes. Então, quando chega um capim da moda, geralmente esse capim da moda é um capim altamente exigente em fertilidade. Nós temos hoje o capim tamane, nós temos o capim zuri, nós temos o mavuno, nós temos o BRS curumim, nós temos o capiaçu, que são capins que têm as suas particularidades espetaculares, mas que precisam de um aporte técnico, de adubação, de calagem, de manejo, para poder ele mostrar a genética dele. A importância das forragens para o sucesso da pecuária? Custo. É custo. O quilo de matéria seca de uma espécie forrageira, de uma gramínea, ela é muito menor do que um custo,
por exemplo, de grãos, né, utilizados em processo de confinamento. As espécies forrageiras têm um custo muito menor que um sistema de confinamento. Então, o Brasil hoje, praticamente, mais de 90% do sistema criatório da bovinocultura é criado a pasto. Então, as espécies forrageiras estão inseridas, né, dentro da cadeia produtiva dos animais ruminantes. E as leguminosas? Como podem ser aproveitadas num sistema integrado às gramíneas? As leguminosas, Livaldo, por muito tempo elas foram utilizadas pensando na questão nutricional ligada ao animal, né? Ela tem uma importância, sim, nutricional ligada ao animal, porque ela tem um teor proteico mais elevado, uma digestibilidade melhor, algumas leguminosas. Mas hoje nós estamos pensando também, né, no consórcio, né, dessas leguminosas com gramíneas, pensando nas características de fertilidade do solo, das características físicas do solo, para poder exatamente o quê? Quanto de N, né, de nitrogênio essas leguminosas são capazes para fornecer, né, através do processo de fixação biológica, né, para a gramínea. Então, esse é um desafio hoje muito grande nas pesquisas, de encontrar leguminosas que têm esse papel de melhorar a parte econômica no fornecimento de nitrogênio para as gramíneas. E quais as que mais se destacam nesse papel? Olha, vai depender muito do sistema de produção, Elivaldo. Em sistemas mais extensivos, né, por exemplo, bovinocultura de corte, né, em grandes áreas, mesmo fazendo o sistema de pastejo rotacionado, a gente observa muito o pessoal trabalhando ainda com estilosantes, né, estilosantes Campo Grande, com algumas gramíneas, já estão trabalhando aí também a cunhã, né, em algumas propriedades, mas como eu falei, essas leguminosas têm que ser mais estudadas para poder saber o tempo de persistência delas no campo. O professor Daniel também explica o critério para a escolha do melhor capim na formação da pastagem. São vários critérios, né, Livaldo, para poder a gente informar o produtor qual seria a melhor cultivar, a melhor espécie, né? Na verdade, quando se leva para o semiárido, nós temos uma dependência muito grande da precipitação. Então tem que pensar em espécies que sejam resistentes, né, a um período mais longo de seca. Então nós temos aí para a região do semiárido, né, os cencros ciliares, que é o capim búfalo, nós temos aí a opção do capim andropógono também, tá? E também hoje nós estamos trabalhando em algumas regiões do Piauí, também no Ceará, o capim maçai, né, que é um megatissus máximo ou pânico máximo, capim maçai, que está se adaptando a essas condições, né, ainda em trabalhos e andamentos. Então nós temos uma limitação ainda muito pequena, né, de capins para o semiárido. Quando nós vamos para a região do Cerrado, aí sim, são áreas que têm uma precipitação mais elevada e nós temos uma gama maior de opções para o criador. Aí vai depender muito também agora do sistema de criação dele. É bovinocultura de corte, né? É áreas para produção de leite, são áreas de baixões, são áreas mais altas, né? Então aí a gente vai começando a ter critérios para poder escolher. Eu digo para meus alunos, olha, chega na propriedade e faça um checklist. Verifica as condições do solo, análise de solo, topografia, precipitação, o nível tecnológico, administrativo do criador também é muito importante, que tipo de máquinas ele possui para preparo do solo, para plantio, para controle de plantas daninhas. Então são vários fatores que a gente chega assim, olha, não é um pacote fechado, né? Vai depender do sistema de produção adotado pelo criador.